Saudações Croton, meus caros alunos de Legislação Empresarial Aplicada, meus alunos de RH, ADM e Contábeis. Vamos lá. Essa já é a segunda aula remota, tá? A segunda aula colocada no Ava. Hoje é o encontro 6, tá? Então, essa aula, como eu fiz o encontro 3 e 4 na outra, essa é o encontro relativo aos 5 e 6, tá bom? Então, vamos lá. Como eu tinha dito na última aula, na nossa aula de quarta-feira, essa aula vai ser sobre microempreendedor individual, né, o MEI, microempresa, empresa de pequeno porte. Vocês vão ver que é uma aula extremamente tranquila, extremamente simples, é um conteúdo muito simples, porque é baseado numa lei, tá? Assim como todos questão das sociedades também, tá bom? Então vamos lá. Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Conheça os benefícios da Lei Geral das microempresas e empresas de pequeno porte. Bora lá. Esse é um pequeno vídeo sobre a Lei da Micro e Pequena Empresa, tá? Então, é um vídeo muito didático, tá? Com imagens, com animações, e é muito interessante. Eu gostaria até que vocês vissem para aprender mais um pouquinho sobre essa lei, sobre a lei geral, tá? O que é a lei geral? Também conhecida como Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Foi criada pela Lei Complementar 123/2006 para regulamentar tratamento favorecido, simplificado e diferenciado a esse setor, conforme disposto na Constituição Federal. Seu objetivo é fomentar o desenvolvimento e a competitividade da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual, como estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e fortalecimento da economia. Os benefícios criados pela Lei Geral, a exceção do tratamento tributário diferenciado, aplicam-se também ao produtor rural, pessoa física e ao agricultor familiar. Tá? Então, essa lei foi de 2006, Lei Complementar 123, muito utilizada, tanto pelo microempreendedor, tanto pelo empresa de pequeno porte, quanto o microempreendedor individual. Classificação dos negócios com base na receita bruta anual. Esse é o princípio básico da classificação da lei geral, tá? Então, microempreendedor individual, MEI, receita bruta anual até R$81 mil. Microempresa, receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil. Empresa de pequeno porte, receita bruta anual superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$4.800 mil. Tá? Então, a cada 1 ano e meio, 2 anos, esses números eles são atualizados, exatamente por causa da moeda e tal. Então, esse é o critério básico das leis, essa é a diferença do microempreendedor individual, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Tá? É apenas sobre a base da receita bruta anual. Vamos lá. Tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. A lei garante que toda nova obrigação que atingir os pequenos negócios deverá especificar, no instrumento que instituiu, o tratamento diferenciado, sob pena de não ser aplicada às micro e pequenas empresas. Registro e legalização de empresas. O processo de registro e legalização de empresas deve ter trâmite simplificado e unificado, com entrada única de dados e documentos integrando todos os órgãos envolvidos, por meio do sistema informatizado. O sistema informatizado deve permitir o compartilhamento de dados e a criação da base cadastral única de empresas. Mais para frente eu explico isso. Simples Nacional. Todas as atividades econômicas, com exceção das especificamente vedadas, podem optar pelo Simples Nacional, tendo como critério único o teto de faturamento, R$ 4.800.
4.800.000 reais. Para as micro e pequenas empresas, desculpe, 4.800.000 reais. Para as micro e pequenas empresas, o Simples Nacional engloba o recolhimento de 8 impostos em uma única guia: IRPJ, CSLL, PIS, PASEP, COFINS, IPI, CPP, ICMS e ISS. Nós vamos ter uma aula sobre toda a carga tributária de uma empresa, tá? Entre 3.600.000 reais e 4.800.000 reais, o ISS e ICMS são recolhidos no regime geral. Para o microempreendedor individual, o Simples Nacional engloba 3 impostos em uma única guia: CPP, ICMS e ISS, cujo recolhimento será em valores mensais fixos, independentemente da sua receita bruta. O MEI é isento de outros impostos. Tá? Então, vamos lá. Microempreendedor individual, MEI. Microempreendedor individual é o empresário individual legalizado com receita bruta anual de até 81.000 reais e optante pelo Simples Nacional. Um MEI não pode possuir mais de um estabelecimento ou participar de outra empresa como sócio ou titular. Também só pode ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Fiscalização orientadora para os pequenos negócios. A fiscalização olha, o nome mesmo fala, fiscalização orientadora. A fiscalização da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual, nos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo, deve ser prioritariamente orientadora, educativa e não punitiva, e baseada no critério de dupla visita, salvo nos casos em que a atividade ou a situação não forem compatíveis com este procedimento. O que seria dupla visita? Questão trabalhista. Critério da dupla visita: fiscalização trabalhista, bases, precedente administrativo, 18/2018 e artigo 23, inciso 2, parágrafos 1º e 2º do Decreto 4.552/2002. O que seria isso? Multa por empregado sem registro. A regra geral estabelece multa de um salário mínimo regional por empregado que uma empresa deixe de registrar. Essa multa é crescida de igual valor para cada residência. Para as firmas maiores, a multa é estabelecida em R$3.000 por empregado, sem o benefício da dupla visita. Já para as micro e pequenas empresas, a multa é fixada em R$800. Além disso, elas ainda podem contar com o benefício da dupla visita. Como fica? A penalização passa a ser proporcional ao porte da companhia, maior para as de médio e grande porte e reduzida para as de pequeno porte. Vamos lá. A dupla visita é comum entre órgãos fiscalizadores e empresas. Nelas, o responsável pela fiscalização alerta os empresários sobre possíveis equívocos e retorna em prazo determinado para conferir se foram corrigidos antes de aplicar as multas. Isso quer dizer que, para as micro e pequenas empresas, elas gozam do benefício da dupla visita. Ok? Os auditores fiscais do trabalho têm o dever de orientar e advertir as pessoas sujeitas à inspeção do trabalho e os trabalhadores quanto ao cumprimento da legislação trabalhista e observarão o critério da dupla visita, nos seguintes casos. 1. Quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis. 2. Quando se tratar de primeira inspeção no estabelecimento ou locais de trabalho recentemente inaugurados ou empreendidos. 3. Quando se tratar de estabelecimento ou local de trabalho com até 10 trabalhadores, salvo quando for constatada a infração por falta de registro de empregado ou de anotações da CTPS, bem como na ocorrência da reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. E 4. Então, vamos lá.
Os auditores fiscais do trabalho têm o dever de orientar e advertir as pessoas sujeitas à inspeção do trabalho e os trabalhadores quanto ao cumprimento da legislação trabalhista e observarão o critério da dupla visita. 4. Quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da lei específica. Então, se uma microempresa e uma empresa de pequeno porte tiver algum funcionário que não está registrado, ele vai ser advertido, ele vai ser aconselhado, vai ter uma próxima visita com dia e hora marcados, e aí ele está tendo o benefício da dupla visita. E aí, quando for essa visita, esse funcionário já tem que estar regulamentado, tá? Regularizado. Participação das micro e pequenas empresas nas licitações públicas. As licitações públicas realizadas nos âmbitos federal, estadual e municipal devem obrigatoriamente dar tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas, como forma de promover o desenvolvimento econômico e social, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Então, elas estão aptas a entrar em licitações, ok? Para assegurar o tratamento diferenciado e favorecido para os pequenos negócios nas licitações, a administração pública deverá, aí vem o critério, realizar licitações exclusivas para os pequenos negócios nas compras com valor de até 80 mil. Exigir dos licitantes a subcontratação de micro e pequena empresa. Estabelecer em certames para aquisição de bens de natureza divisível cota de até 25% para a contratação de micro pequena empresa. Assegurar, em caso de empate, a possibilidade de negociação e a preferência para a contratação de micro ou pequena empresa. Exigir a comprovação da regularidade fiscal apenas no ato da contratação, considerando prazo adicional para sanar restrições. Tá? Então, existem aqui alguns favorecimentos para microempresa e empresas de pequeno porte. Exportações pelas micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional usufruirão de regime diferenciado para exportação de bens e serviços. Os procedimentos para habilitação, licenciamento, despacho aduaneiro e câmbio devem ser simplificados. Elas poderão oferir receitas de exportação de bens e serviços até o teto de R$ 4.800.000, adicionais às receitas obtidas no mercado interno, sem que sejam excluídas do Simples Nacional. Então, aqui nós temos as microempresas e as pequenas empresas. Vamos lá. A Instrução Normativa 1676, publicada no Diário Oficial da União no dia 6 de dezembro de 2016, estabeleceu o procedimento simplificado de exportação destinado às micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. Esse procedimento permite às empresas a contratação sem exigência de qualquer formalidade perante a Receita, de um operador logístico habilitado pela própria Receita para realizar exportações por sua conta e ordem. O procedimento simplificado ajuda a desburocratizar a exportação e impulsionar as MPS, que representam 99% dos estabelecimentos privados não agrícolas no Brasil e geram mais de 50% dos empregos formais. Porém, são responsáveis por menos de 0,8% do valor total exportado. Isso quer dizer o quê? Que nós temos, aqui no Brasil, temos uma economia com um grande volume de microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, porém, elas exportam pouco. MPE quer dizer micro, pequena empresa. Vamos. Esse vídeo é um vídeo também animado, que fala, mais no final ele fala como abrir uma microempresa. Muito interessante também. Vale assistir. Quais são as diferenças entre microempresa, pequena empresa e MEI? A Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi instituída em 2006 para regulamentar o disposto na Constituição Federal
CF 88, que prevê o tratamento diferenciado e favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte. Através da Lei Geral, foi instituído o regime tributário específico para os pequenos negócios, com redução da carga de impostos e simplificação dos processos de cálculo e recolhimento, que é o Simples Nacional. Vamos lá. Além disso, a lei prevê benefícios para as pequenas empresas em diversos aspectos do dia a dia, como a simplificação e desburocratização, as facilidades para acesso ao mercado, ao crédito e à justiça, o estímulo à inovação e à exportação. O critério a diferença entre as três é receita bruta. Ponto. A Lei Geral uniformizou o conceito de micro e pequena empresa ao enquadrá-las com base na sua receita brutal anual. Microempresa é a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes que aufira em cada ano o calendário. A receita bruta é igual ou inferior a R$360 mil. Se a receita bruta anual for superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$3.600.000, a sociedade será enquadrada como empresa de pequeno porte. Estes valores referem-se a receitas obtidas no mercado nacional. A empresa de pequeno porte não perderá o seu enquadramento se obter adicionais de receitas de exportação até o limite de R$3.600.000. A Lei Geral também criou o microempreendedor individual, que é a pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário, optante pelo Simples Nacional como receita bruta anual de até R$60 mil. Aqui, esses números, eles já foram atualizados, tá? É R$80 mil, no caso de MEI, tá bom? Na empresa de pequeno porte, é R$4.800.000. O microempreendedor pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou titular de outra empresa. Vamos lá. Aqui já está atualizado, tá bom? Critério. Receita bruta. Microempresa. O critério é microempresa igual ou inferior a R$360 mil. Empresa de pequeno porte superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000. Microempreendedor individual, MEI, igual ou inferior a R$81 mil. Bom, então essa é o critério base da diferença entre as três, que tem são favorecidos, né, pela lei. O MEI, microempreendedor individual, é sigla para microempreendedor individual e está na Lei Complementar 123/2006. Foi criada para formalizar autônomos e profissionais liberais ao mercado de trabalho. O cadastro é feito pela internet no Portal do Empreendedor, www.portaldoempreendedor.gov.br, onde se registra no ato o número de CNPJ. O faturamento anual deve ser de até R$81 mil e o pagamento do imposto é de valor fixo e pago mensalmente por boleto bancário. Deve estar mais ou menos em torno dos R$60, por aí. Com a expansão do número de motoristas de aplicativos no Brasil, com destaque para o caso da Uber, percebeu-se a necessidade e importância de regulamentar tal profissão, realizada então no ano de 2018. Paralelo a isso, questionamentos a respeito do acesso a direitos trabalhistas emergiram e levaram o Ministério da Economia a iniciar um estudo a fim de viabilizar a formalização dos motoristas de aplicativos como MEI, permitir a contribuição ao INSS. Então, o motorista do Uber, ele pode fazer o registro dele como MEI e assim ele vai ter uma carga tributária menor, tá? Mas ele vai conseguir, a partir daí, ter os benefícios. Porém, enquanto não são confirmadas novas exigências, os profissionais da Uber têm se utilizado do MEI,
para garantir sua formalização e poder usufruir de benefícios trabalhistas, tá? Como, por exemplo, a Previdência. Então, o que é o MEI? 10 dicas para o microempreendedor individual. Também é uma animação simples, tá? É curta, muito interessante, acho que vale ver. Infográfico 2016. Esse infográfico ele não mudou muito em números, tá? Ainda existem as empresas do país, 10 milhões é o número de empresas entre microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Mais de 95% das empresas do país são representadas pelos pequenos negócios. Ainda é válido esses números, esses índices. Pequenas empresas na economia, 44% estão no comércio, 35% estão no setor de serviços, 13% estão na indústria, 7% estão na construção. Empreendedores. 51% dos novos empreendimentos são comandados por mulheres. 53% dos novos empreendedores têm até 34 anos. 55% dos novos empreendedores são de classe C. Empregos formais. 52% dos empregos formais gerados no país estão nas pequenas empresas. 17 milhões de vagas com carteira assinada, aproximadamente. PIB. 27% do PIB brasileiro vem dos pequenos negócios. 334 bilhões de arrecadação com tributos municipais, estaduais e federais foram gerados pelas pequenas empresas desde a implantação do Super Simples em 2007, após a lei. Micro e pequenas empresas na economia brasileira. Esse também é um infográfico também, esse é um pouco mais atualizado, mas está quase igual. 99% de total de empresas no país, 52% de saldo de empregos formais, 40% de massa salarial, 25% do PIB, 70% de novas vagas geradas por mês e 1% das exportações, tá? Então, o que vale ressaltar é que são pouquíssimas exportações. Então, as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas abastecem o mercado interno. Agora, meus caros alunos, nós estamos no último slide, tá? Que eu resolvi colocar o slide do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Todo o município de pequeno e médio porte, ele tem um SEBRAE físico, uma estrutura física. Então, eles têm cursos esparsos, eles têm técnicos que fazem visita aos pequenos empresários, aos microempresários, eles fazem estudo do mercado. Então, é uma empresa que ajuda muito o empreendedor, tá bom? Então, eu quero falar agora para vocês abraços para todos. Obrigada pela escuta, pela aula. E logo, logo nós estaremos já com feedback entre nós. E obrigada e bons estudos. E se cuidem, tá bom? Um abraço a todos. Pessoal, abraços Croton para todos. Agradeço a todos essa aula. Agradeço a paciência pelos nossos recursos domésticos, tá bom? Muito obrigada. Mesmo essa aula sendo quinzenal, toda semana eu vou estar publicando, tá bom? Muito obrigada.